Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Davidson Borges com o tema Solidariedade. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite a todos, sejam bem-vindos na Web Rádio TV Fraternal. E o nosso assunto de hoje do Evangelho será sobre solidariedade. Antes de iniciarmos com as nossas palavras, vamos fazer uma pequena oração, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e à espiritualidade. Para que possamos fechar os olhos e relaxar por alguns momentos, elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, buscando sua força, sua paz, sua alegria, para estudarmos as suas palavras do Evangelho, se desdobrando em coisas boas para a nossa alma, para o nosso melhoramento. Que todos possamos ser instrumentos da sua paz, onde quer que estejamos. Que assim seja, graças a Deus. Então, no Evangelho de hoje, nós temos em Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 15, que ele diz assim: Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Então, fazendo uma alegação à solidariedade. Ou seja, vamos nos solidarizar, ser solidários com aqueles que choram e com aqueles que estão contentes. Então, quando a pessoa está bem na vida, nós temos que estar juntos dela. E quando a pessoa também tem seus problemas, não que a gente deva chorar, mas estar ali com ela, se colocando no lugar do outro. E ainda em Mateus, um outro pedaço do Evangelho, capítulos 6, versículo 4, o Evangelho diz assim: para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Então Jesus fala aqui, sobre recompensa, mas Ele falou também que não é necessário a gente se preocupar com a recompensa, mas o que a gente faz em segredo, e em secreto, muitas vezes está sendo visto, e a gente vai ver como se vê isso daí, como que eles veem. Como é que o Criador sabe das coisas que nós fazemos em segredo? Então, para iniciarmos, para falar sobre solidariedade, vamos lembrar um exemplo da natureza, como Jesus gostava muito de dar exemplos da natureza. Então, vamos lembrar um fenômeno que acontece na natureza que os cientistas estudaram, que é a formação de como as aves voam. Então, algumas aves têm uma formação característica, que elas normalmente se juntam em bando, e os cientistas descobriram que essa formação que elas fazem, que voam em V, então nós temos uma aqui na frente, duas um pouco mais ao lado, duas mais ao lado, duas mais ao lado, e formam um V. E essa é a formação que elas têm para vencer grandes distâncias. Então, os cientistas descobriram por que elas fazem isso. Essa formação em V, a primeira, quando está ali, que está rasgando o ar, a resistência do ar, então ela empurra com as suas asas o vento para trás, e quando ela empurra para trás, a outra que está logo ali do lado, um pouquinho mais deslocada, ela já pega essa força de movimento do vento, e fica mais fácil ela bater a asa e jogar com a força do vento um pouquinho mais para trás, para ela poder sustentar o voo. E assim por diante, uma vai fazendo na sequência, até a última. Aí vamos perguntar, mas a primeira então cansa mais? Lógico que cansa mais. Mas o que acontece? Aquela primeira, que está no bando, quando se cansa, ela vai lá para o final, e outra assume o lugar desta na frente. Então elas vão revezando, quando essa se cansa, vem outra, quando essa se cansa, vem outra. E assim vão revezando no voo. Eles descobriram, os cientistas, que essa formação e esse jeito delas trabalharem em conjunto, elas chegam a economizar no voo até 70% da sua energia.
Então não é nem 20, nem 30, nem 50, é 70% da sua energia. Com isso, elas conseguem ir muito mais longe. Elas conseguem atravessar continentes, conseguem atravessar grandes distâncias, sem se cansar tanto. Então, um exemplo da natureza nos traz isso, né? O que a solidariedade, o que o trabalho em conjunto pode fazer em nossas vidas. Se a gente for analisar o que nós somos, né? Perguntar o que nós somos na realidade, né? Para saber o que nós somos, vamos nos observar quando estamos sozinhos. Quando estamos sozinhos, nós vamos fazer coisas que não faríamos quando estamos na frente dos outros. Assim como o que pensamos muitas vezes, né, não estamos falando o que pensamos, nós sabemos que ninguém, entre aspas, está vendo, né? A gente sabe que a espiritualidade está lendo os nossos pensamentos, muitas vezes está vendo isso. Mas para os seres humanos aqui, ninguém está vendo. Então, quando a gente quiser saber quem nós somos realmente, vamos observar o que estamos fazendo quando estamos sozinhos, ou em segredo. Se estamos fazendo alguma coisa que nos envergonhamos, né, e mesmo assim fazemos, é porque está faltando alguma coisa em nós. Né, está faltando se disciplinar um pouco mais. Então, por exemplo, eu jogo um papel na rua. Quando ninguém está olhando, eu jogo um papel e tudo bem. Se tiver alguém olhando, eu não jogo. Ou se eu estiver no carro, eu posso até jogar pela janela do carro. Mas se tiver um carro atrás, eu penso duas vezes, porque de repente o outro de trás pode achar ruim, até me chamar de porco, né? Se for um palmeirense pode até gostar, né? Porque ganhou muitos campeonatos, né? Mas é no porco no sentido não de brincadeira, como se faz em futebol, mas de porco por ser um ser humano sem educação. Então a gente tem medo, a gente não faz muitas vezes por medo de passar vergonha. Né? Então, nós não deveríamos nem ter medo de passar vergonha, nós deveríamos não fazer realmente porque não é certo. Então, quando a gente está sozinho, ou acha que está sozinho, é que a gente vai ver o que estamos precisando de disciplina ainda. Né? Essa disciplina que a gente tem que buscar não é só num simples ato de jogar um papel. Fala, mas eu não estou prejudicando ninguém. Mas o ato da gente jogar um papel, mesmo que seja pequenino na rua, dali a chuva leva para um bueiro. E outros fazem a mesma coisa, e esse bueiro entope. Quando vem a chuva, a gente vê o que acontece, principalmente aqui em São Paulo, que enche os bueiros, dá enchente, muitas pessoas perdem tudo por conta das enchentes. É lógico que não é só esse o motivo das enchentes, mas é uma parcela que nós podemos evitar com a nossa disciplina. Então, quando a gente pensa em pequenas coisas, pequenos atos, a gente quer às vezes realizar coisas grandiosas na vida, para poder falar, estou fazendo realmente alguma coisa. Mas nos pequenos atos da vida é que a gente vai analisar se eu estou ou não realmente prejudicando alguém, de forma direta ou indireta. Então, será que nós estamos exercendo a solidariedade com os homens, num pequeno ato de jogar um papel na rua, ou ir para a praia e jogar um pouco de lixo na praia, e ir embora sem recolher? Temos respeito com outros seres humanos que vão ali aproveitar da praia? Temos respeito com a natureza? Então, não é só com o ser humano, com a natureza também. Então, muitas vezes a gente tem que pensar um pouquinho mais além desse amor que Jesus nos pregava, dessa solidariedade que Jesus nos falava. Será que é só com o ser humano? E o resto? É o que existe em torno de nós. Então, só para a gente fazer uma comparação, nós temos a classe política, muitos deles, infelizmente, participam de negociatas, coisas que não são boas para as pessoas do Brasil, para o planeta, porque pensam em ganhar dinheiro, tirar vantagens, e não pensam no coletivo. E nós criticamos muito a atitude, e realmente está errado. Né? Mas quando a gente critica, a gente precisa ver se estamos fazendo o mesmo. As mesmas negociatas que eles fazem lá. Negociatas onde? Negociatas com Deus. Então, se nós estamos muitas vezes criticando os outros, nós temos que ser melhor. Como a gente faz negociatas com Deus? Quando a gente faz uma promessa, depois vai pagar essa promessa, que em muitas religiões, inclusive nós, temos esse costume ainda, de muitos e muitos anos, séculos de reencarnações que temos. Isso é uma negociata com Deus. Se eu obter aquilo, eu
faço isso. Ele fala, mas é só quem faz promessa, eu não faço. Será que nós não negociamos com Deus? Quando a gente vai no centro espírita, ou em qualquer outra atividade, e fala, olha, quando eu ficar melhor financeiramente, aí eu vou me dedicar mais. Porque hoje eu não tenho tempo, tenho que trabalhar muito. Quando eu tiver mais saúde, eu vou me dedicar mais a alguma atividade em prol do meu próximo. Quando eu me aposentar, aí eu vou me dedicar o dia inteiro. Então a gente negocia com Deus sim. Quando eu obter uma situação financeira melhor, eu vou ter mais tempo para me dedicar. Muitas vezes a gente negocia com Deus, da mesma forma como nós dissemos. Criticamos muitas vezes os outros, mas e nós? O que estamos fazendo? Às vezes as mesmas coisas. Por isso que Emmanuel dizia, né, as graças que recebemos não é favoritismo. O favoritismo muitas vezes acontece porque nós merecemos, fizemos por merecer, ou porque as situações da vida permitiram que acontecesse o desenrolar daquela situação, porque nós temos que realizar algumas coisas lá na frente. Então eles nos dão uma colherzinha de chá, uma mãozinha, né, para empurrar a gente para um caminho que devemos trilhar. E às vezes a gente não reconhece isso. Ou se sente privilegiado e não faz nada para dar um retorno de bom para alguém, para alguma pessoa. Então a gente quando está pensando, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu me aposentar, quando eu estiver mais saudável, sem essa doença, sem aquele problema, a gente vai sempre adiando, negociando com Deus. Quando, né, obter isso? Mas a gente tem que fazer o bem que a gente pode hoje, agora, no tempo que a gente tem, mesmo que seja pouco, no horário que a gente tem, respeitando os limites do nosso corpo, mas aproveitar o máximo que nós temos da nossa vida. Porque a aposentadoria pode não chegar. A situação financeira melhor também pode demorar. Então, muitas vezes a gente negocia com Deus, sendo que a gente tem que fazer algumas coisas porque é bom para nós e para o nosso próximo. É o que Jesus que tentava nos dizer. Fazer o bem sem esperar o retorno de nada. Muitas vezes nós não fazemos as coisas porque, às vezes, duvidamos que o Criador está vendo tudo que nós fazemos. Então, em segredo, às vezes a gente faz coisas que não faríamos. Ou nos pensamentos. Mas a Patrícia, no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, Voo da Gaivota, ela fala que alguns centros espíritas têm uma atividade em cima deles, né, tem um hospital espiritual, e muitas das preces, das orações, dos pedidos, são encaminhados para eles, ou do nosso mentor, ou mentalmente são encaminhados, e fica registrado com eles. Assim como nós temos nos centros espíritas a caixinha de vibrações, colocamos a vibração das pessoas que estão necessitando, também tem lá. E eles analisam, né? Tem tarefeiros que ficam analisando aqueles pedidos, quem merece, quem não merece, qual que é mais urgente, e mandam equipes ali para ajudar, para investigar, para ver a situação, para tentar melhorar aquela situação. Então, todas as preces são ouvidas. Tudo que nós fazemos fica registrado sim. Coisas boas e coisas ruins. Tudo fica registrado. Inclusive no nosso perispírito, nós temos todos os registros das nossas encarnações aqui, no nosso subconsciente, na nossa mente. Então, ficamos muitas vezes com essas informações. E os espíritos que têm esse desenvolvimento, os espíritos mais elevados, eles conseguem ter acesso a essas informações. As nossas reencarnações, os nossos problemas do passado, muitas vezes, para tentar nos ajudar da melhor forma possível. Então, quando a gente faz alguma coisa, muitas vezes a gente quer reconhecimento. É natural do ser humano. Nós queremos ser conhecidos. Trabalhar sem reconhecimento é difícil a gente entender muitas vezes, né? E a gente se esquece muitas vezes que nós temos capacidades para fazer muitas coisas. Por exemplo, a gente fala assim, mas eu não tenho estudo, não tenho diploma, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho tempo. Né? Que dom que eu tenho? Deus nos capacitou de dons para todo mundo, independente de diploma, de situação social, de cor, raça, que é o pensamento, é o ato de pensar. E essa capacidade de pensar é uma coisa tão impressionante que nós estamos descobrindo agora as nossas capacidades. E assim por cima, os cientistas dizem que
nós não usamos nem 10% dos nossos potenciais cerebrais. E o que é essa capacidade? Só para dar, assim, nós imaginarmos o que podemos fazer, que ainda não reconhecemos em nós essa capacidade. Homem, conhece a ti mesmo, ainda não conhecemos a nós mesmos. O pensamento tem algumas características. Se a gente fica impressionado com a velocidade do som, de 1.224 km por segundo, ou 340 metros por segundo, em um segundo, um avião, por exemplo, andou 340 metros, que chega à velocidade do som. E quando ele rompe a barreira do som, ele atropela as ondas sonoras. E tem alguns fenômenos que acontece um halo em torno do avião, parece que ele está saindo de um portal. Quem tiver curiosidade, olha na internet. É uma coisa até bonita. Então, impressiona, nos impressiona. E a velocidade da luz mais ainda, 300 mil quilômetros por segundo. E nada, segundo os cientistas até hoje, diz que pode ultrapassar a velocidade da luz. É impossível qualquer coisa viajar acima da velocidade da luz. Só que a espiritualidade, por exemplo, o Espírito Miramês, no livro Horizontes da Mente, ele dá uma informação comparando esses dados dos nossos potenciais, que os nossos pensamentos podem chegar a bilhões de quilômetros por fração de segundo. Então, olha o potencial que nós temos, só na velocidade do pensamento. E nós, muitas vezes, não temos consciência desse poder que o Criador deu para todos nós, para poder realizar as coisas que precisamos na vida. Imagina um espírito mais elevado, desenvolvido. Qual a potência de um espírito desse? A potência de Jesus, na época que ele esteve entre a humanidade, as coisas que ele fazia, que ele podia fazer, talvez muitas não ficaram registradas. Né? Ele falava, quando existem duas pessoas ou mais reunidas em meu nome, ali eu estarei. Quando nós reunimos várias pessoas numa prece, em pensamento, em prol do bem comum, esses potenciais são ampliados, aumentados. Então, tudo fica registrado, tudo fica contabilizado, e nós temos potenciais imensos em nós para realizarmos coisas boas. E aí, quando a gente começa a usar esses potenciais e se tornar pessoas boas, né, nós vamos falar, bom, agora eu me tornei uma pessoa boa. Então, coisas boas vão acontecer comigo. Claro, por merecimento vão acontecer coisas boas. Mas não quer dizer que só coisas boas vão acontecer na sua vida. Então, nós precisamos ter isso em mente. Nós vamos ter merecimento ao longo do tempo, sim, com certeza. O Bruce Lee, aquele lutador famoso, né, do passado, lutador de Kung Fu, ele também estudou filosofia. Ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Falava assim, não é porque eu seja vegetariano que se um tigre cruzar o meu caminho, ele não vai me atacar. Então eu vou chegar assim, oi gatinho, tudo bem? Olha, eu sou vegetariano, eu gosto de animais, não como nenhum animal, tá? E o tigre não vai te atacar? Né? Não tem lógica nisso daí. Né? Então a gente não pode esperar que um tigre não nos ataque nessa situação. É a mesma coisa na vida, a gente não pode esperar que a vida, que a gente sabe que tem muitos problemas, nós ainda estamos num planeta de expiação e provas, passando aos poucos para a regeneração, que algumas situações não vão nos atingir. E isso é para a gente reconhecer que podemos ter nossos problemas do passado, nossos problemas kármicos, ou reconhecer que são coisas aqui, do dia a dia, que nós temos que enfrentar. E não é para desanimar, como acontece com muitas pessoas. Agora eu estou lá no centro, na igreja, com o pastor, na igreja católica, ajudando, fazendo caridade, me dedicando, e parece que a minha vida piorou. Então eu vou largar tudo, deixar de acreditar até em Deus, tem gente que até chega a esse ponto, deixar de acreditar que aquele movimento seu em direção ao bem ficou sem ser reconhecido, porque a gente quer reconhecimento, mas o bom é que a gente sabe que a lei maior é se doar sem esperar nada de ninguém, sem esperar nada em troco. Se vier, ótimo, mas a gente não deve esperar. O Lao Tse, aquele filósofo chinês, dizia, quem olha para si mesmo não ilumina o mundo. Então a gente não pode se isolar, a gente tem que trabalhar com o mundo,
que está ao nosso redor. Então, é assim que a gente vai produzir coisas boas para o mundo, não é sozinho. Então, às vezes a gente para e deixa de fazer o bem que estava fazendo, porque até se decepciona com algumas coisas, algumas pessoas, ou um pastor, ou um palestrante, um presidente de um centro espírita, um padre, mas eles não representam a religião. São pessoas falhas como todos nós. Então a gente às vezes se deixa cair, se abater, por vários problemas, por situações, e deixa de fazer o bem. E os Espíritos nos falam, deixar de fazer o bem que pode, também é um mal. Então, indiretamente, nós estamos fazendo mal, senão estamos sendo solidários e ajudando as pessoas. Mas não podemos deixar de cuidar de si mesmo. Muitas vezes as pessoas vão para o outro extremo. Então, eu vou me dedicar aos filhos, vou me dedicar ao meu marido, à minha mulher, ao meu trabalho. Só que a gente esquece, ao longo dos anos, os filhos casam e vão embora. O trabalho a gente pode perder, pode mudar, a empresa pode falir. Posso ser dispensado do emprego a qualquer momento. O marido, a mulher, também pode chegar um dia e falar, quero me separar de você. Ou ser arrebatado para o mundo espiritual antes do que a gente imaginava. Então a gente não pode viver só para os outros também. Temos que cuidar de nós mesmos. E ser solidário, além de cuidar de nós mesmos com as pessoas, tem que ter um equilíbrio entre os dois. Nem tanto a um, nem tanto a outro. Muitas vezes a gente se esquece, como a gente comentou agora há pouco, das pequenas coisas, inclusive com a natureza. A gente citou o papel que a gente joga, mas muitas vezes a gente faz coisas tão automáticas, como vamos num shopping. Estamos lá, pagando estacionamento, estamos gastando, comprando coisas, aí vamos no banheiro, lavamos as mãos, eu já vi gente tirando assim 8, 10 papéis, enxuga e metade, praticamente fica seco o papel. É um exagero. Mas o shopping tem dinheiro, estou pagando. A empresa que eu trabalho, a mesma coisa, tem dinheiro, tem abundância. Pode ser que não faça diferença, porque a empresa, o shopping tem muita abundância realmente. Mas a natureza não tem. E hoje nós estamos sofrendo com escassez de muitas coisas que são extraídas em demasia da natureza, desequilibrando e sofrendo as consequências, até climáticas. Então nós precisamos ter essa consciência que nós temos que ser solidários com tudo, até com a natureza ao nosso redor. Se diz que Francisco de Assis e Jesus, muitas vezes quando eles caminhavam, eles prestavam muita atenção no chão. Por quê? Para não pisar naqueles corredores de formiga que podem atravessar os caminhos, para não pisar nas formigas. Tal era o respeito deles pela vida, pela natureza. Acho que muitos de nós não têm esse costume. A gente vai andando sem se preocupar com o que está embaixo, com os seres menores que estão no nosso caminho. Vai falar, mas aí tem animais que não dá, né? E alguém vai lembrar, e se o tigre cruzar o nosso caminho? Se o tigre cruzar o nosso caminho é diferente. Se ele não fizer nada, ótimo. Se ele vier nos atacar, livra dos espíritos. Nós temos a lei da conservação, o direito de se defender e se proteger, sim. Se infelizmente tivermos até que matar um animal para se defender, não é a melhor situação, mas lei da preservação e da conservação da vida. É que os Espíritos nos explicaram no Livro dos Espíritos. Então, cada situação é de uma forma, mas muitas delas nós podemos relegar. E uma cobra ali no interior, tem muita gente que tem medo. Deixa ela quietinha lá, passa de largo, deixa ela seguir o caminho dele e pronto. Às vezes dá para evitar. Às vezes a gente não se preocupa de ser solidário com o nosso lixeiro. Já vi filmes na internet dizendo que o lixeiro pega o lixo e tem um caco de vidro ali no meio e corta a mão. No tempo de pandemia isso era mais perigoso ainda. Então vamos reciclar o lixo, porque ao não reciclar o lixo, também não estamos sendo solidários com a natureza. Então fazer as coisas com carinho, com cuidado. Se alguém tiver sucesso, como dizia Paulo, na alegria e na tristeza, ser solidário, chorar junto, se alegrar junto. Se alguém tem sucesso, se é uma pessoa da nossa família, ótimo, gostamos. Mas se não é da nossa família, se é uma pessoa que a gente não gosta muito, não, muitas vezes a gente não fica alegre, não. Se é um concorrente no nosso emprego que teve sucesso, fala, poxa vida, eu tenho mais capacidades que ele, porque eu não consegui esse lugar. E aí isso nos atrapalha, começamos a emitir vibrações ruins para a pessoa. Não nos alegramos com aquele que não é caro,
não é do nosso coração, que ele se deu bem na vida, que ele conquistou algo que nós não conquistamos. Então, às vezes, a gente faz muitas comparações, né? E fica frustrado. Né? Quer ver outra coisa, um exemplo mais drástico? A gente tem vamos colocar uma situação os nossos obsessores. Então, nós normalmente, vamos citar aqui o exemplo, também tem no livro da Patrícia, que o Centro Espírita estava tratando numa moça que tinha problemas, mediunidade muito aflorada e problemas de obsessão, 7, 8 mais ou menos obsessores. Uma moça jovem, 14, 15 anos, né? Uma criança ainda, e sendo assediada por esses espíritos. Quem não ficaria com dó vendo uma criança com a mediunidade aflorada, com a vida toda atrapalhada pela interferência dos espíritos? E aí os mentores foram ver a história desses, foram conversar com eles e alguns desistiram. Um desses espíritos, que a gente vai citar rapidamente para a gente não pensar muito na história, que é um pouquinho pesado, mas um desses espíritos disse o seguinte: eu era mãe, a Joana que estava ali, essa criança era um médico nazista, nós fomos presos, eu fui pedir alimento para os meus filhos, além de outras coisas, os maltratos que ela teve, né? Pensando que os filhos iam ser beneficiados, ele ainda torturou e tirou a vida das crianças na frente dela. Então, quando a gente observa, é um obsessor, um espírito ruim, tem que afastar, né? Não tem que ter dó, não. Será que nós não faríamos muito pior numa situação dessa? Então, nós temos, como diz o Mestre Jesus, nós temos que olhar os dois lados da moeda e não julgar a ninguém. Ser solidários com aquele que está sofrendo por um obsessor e também com o obsessor, porque a gente não sabe as histórias que tem por trás. Como é que nós vamos ajudar se a gente não tiver compaixão de ambos os lados? Então, são exemplos para a gente aprender que nós temos que ser solidários com tudo e com todos, sem exceção. Porque a gente não conhece o que existe por trás dessas histórias. Até mesmo com o universo. Se nós estamos pensando todos os dias, aquele dom que falamos que Deus nos deu, essa potência que nós temos que não sabemos usar direito, mas nós sabemos pelo plano espiritual que nós geramos pensamentos, e essas imagens que fazemos na nossa cabeça viram pensamentos forma. Nós plasmamos no espaço, plasmamos essas energias no plano espiritual. E pode ser energias e pensamentos bons ou energias ruins. Estamos sendo solidários com o universo e nós estamos despejando todos os dias uma lama de pensamentos e energias ruins. Como é que os espíritos dizem que o umbral se formou? Pela afinidade dos espíritos que estão ali e pelos pensamentos pesados que eles têm. Por isso que aquela região ficou nebulosa, trevosa, porque é os pensamentos daqueles que vivem ali. Então, será que estamos sendo solidários com o universo se a gente não vigia os próprios pensamentos, que ninguém está vendo? O plano espiritual está, né? Mas a princípio ninguém está vendo aqui na Terra. Então, nós temos que pensar que a solidariedade não é só com o meu irmão. Jesus falou isso na época, mas ele se estende muito mais. O entendimento deles lá era um. Hoje nós temos outro entendimento. E quem controla essa lamaçal que vamos despejar pelos pensamentos do universo, ou coisas boas, energias de vibração, de carinho, de afeto, de saúde, de cura para as pessoas, quem controla isso? Os donos dos pensamentos, nós mesmos. Então, cabe a nós essa reforma interior, essa vigilância para tentar falar, não estou fazendo nada, estou na cama doente, mas eu posso ser solidário pelo menos com o universo, evitando queixas, evitando pensamentos ruins, evitando pensar em coisas ruins, assistir muitas coisas ruins na televisão, muitas vezes. Então, nós temos que mudar esses hábitos que temos em nós ainda. Mas esses hábitos são tão difíceis para mudar. Realmente, são difíceis, porque a gente tem uma educação de várias encarnações que estamos acostumados a ir nessa linha, né? Mas vamos ilustrar com uma história. Existia um jogador de golfe norte-americano, de golfe não, de tênis, né?
Esse jogador tinha uma característica, ele tinha um braço só, ele não tinha 2 braços. E ele vencia muitos jogadores com 2 braços, normais. E um jornalista ficou intrigado e falou, não, eu tenho que entrevistar esse cara. Esse cara é muito bom com um braço só, ele vence um monte de oponente. Ele foi fazer a entrevista, uma das perguntas que ele fez na entrevista falou, como é que você consegue vencer tantos oponentes com essa deficiência que você tem? E ele respondeu mais ou menos assim, eu, com a atitude correta e um braço só, eu consigo ganhar de um jogador com atitude errada e 2 braços. Então, é o que está faltando em nós, a atitude correta, para a gente mudar os nossos hábitos. Temos tantos exemplos assim, quando as pessoas falam algumas coisas para a gente. O Bolt, aquele corredor famoso, ele diziam, né, quando ele era jovem, ele era muito alto. Então diziam que não era um perfil para corredor, que ele não conseguia ter sucesso, porque ele era muito grande, muito alto. Né? E foi um dos maiores recordistas que nós tivemos. Se ele tivesse ouvido os outros, que ele não podia, não tinha capacidade, o jeito físico dele não era para isso, não tinha feito nada. Então falta a gente mudar essas atitudes, acreditar mais em nós, acreditar nos potenciais que nós temos para executar alguns trabalhos na vida, para ajudar as pessoas, para ser mais solidários em tudo. Não precisa estar com o outro aqui na minha frente. Como a gente comentou, até pelos pensamentos a gente pode ajudar o universo. Né? Muitas vezes a gente se acha um Zé Ninguém, mas nós podemos realizar muitas coisas boas, tirar essas ideias, né, ruins da cabeça. Então o que nos falta muitas vezes é ter esse entusiasmo pela vida, de mudar, de arriscar, embelezar a vida com a nossa presença, mesmo que imperfeita, embelezar a vida com as coisas boas que já temos. Manter os nossos pensamentos bons, manter as nossas atitudes sempre elevadas, né? Manter o entusiasmo, porque hoje muita gente perdeu a esperança. Quem não tem entusiasmo não tem esperança. Principalmente após essa pandemia, muitas pessoas estão sofrendo desse mal, depressão, falta de esperança. Então que a gente possa ser aquele pontinho de luz para levar esperança às pessoas. Incentive os pontos para ela ficar entusiasmada com algum ponto da vida dela, alguma coisa na vida dela. Então vamos ser solidários, principalmente em secreto, quando a gente está fazendo aquilo e ninguém está vendo, ajudando o outro. Muita gente está sofrendo, né? E às vezes não tem as mãos amigas para dar uma palavra, mesmo que seja simples, do nosso jeito, com as nossas imperfeições, para trazer esse entusiasmo, essa alegria, essa esperança para a vida das pessoas. Muitos perderam entes queridos na pandemia, de uma forma trágica. Muitos entraram em depressão, muitos têm síndrome do pânico, estão com medo de sair nas ruas. Então, que a gente possa trabalhar essas coisas em conjunto, né? Para a gente ser mais solidário e menos solitário, para que a gente possa aprender essa solidariedade como as aves que voam em V. O trabalho em conjunto leva elas muito mais longe. Nenhuma ave teria sozinha força para voar quilômetros, mas em conjunto elas tiveram. Então que a gente possa conviver mais em harmonia, buscar outras pessoas com pensamentos afins, para a gente se inserir mais no mundo. Que aí eu, você, todos nós em conjunto, vamos conseguir ir muito mais longe, sendo solidários uns com os outros, para aprender aquela lição, né, que Jesus tantas vezes tentou nos ensinar na sua vida. Né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então que a gente possa ser cada vez mais solidário com as pessoas, com a natureza, com os animais, com tudo que existe ao nosso redor, para a gente não ficar solitário na vida. Que assim seja, graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.